O que nós hoje propomos seria uma ampliação dessas possibilidades. Então, a Constituição não é um obstáculo a essa ampliação. Agora, se uma mulher pratica a interrupção da gravidez fora das hipóteses autorizadas na lei, ela pode ser punida, tanto ela quanto a pessoa, o médico ou... Tá certo. Bom, eu vou interromper, porque tem uma questão que pode complementar a sua resposta aí, que é da Adalgisa Carvalho, ginecologista. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber por que quando a mulher comete o aborto, só ela é criminalizada, se no ato sexual ela não fez tudo sozinha. Então, na verdade, a mulher é que tomou a iniciativa de ir fazer a interrupção da gravidez. Agora, se o namorado ou o marido vai junto, ele é coautor também. Aí ele também é responsabilizado. É que nem sempre se pode provar que foi o marido ou o namorado ou o pai daquele filho, ou o parceiro eventual, enfim, que induziu aquela mulher a fazer. Porque às vezes acontece isso. O homem é que não quer o filho. Então ele força a mulher, vai tirar Doutora Elizabeth, filho. como é que a senhora vê essa questão? Aí ele é punido também. Certo? Legal. Questão legal? Eu não sei o que é mais alto, se o Código Civil e Penal vale mais que a Constituição, né? Mas eu não queria entrar nesse assunto, não. Porque eu gostaria já que nós temos poucos minutos, falar que a grande maioria de nós todos não fomos planejados. E quando eu atendo as mulheres, eu pessoalmente fiz mais de 7.000 partos, elas dizem, puxa, eu não muitas vezes, se o aborto fosse legalizado, eu não teria esse nenê agora. Então, a primeira reação da mulher, quando ela fica grávida e que ela não esperava a gravidez, ou que tem uma notícia qualquer, é muitas vezes a rejeição mesmo. E que depois se transforma. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma grande injustiça, sim, que o homem não seja penalizado, porque quando a mulher recebe apoio, quando a mocinha recebe apoio, em geral ela não faz o aborto. Aquela que vai fazer o aborto, ou é porque ela quer arcar com tudo para si, dizer eu sou independente, não quero saber de nada, em geral, né? Ou ela não está recebendo nada. Ou às vezes ela não tem dinheiro para manter a criança, ou às vezes ela não tem emprego, ela fica preocupada em saber como é que ela vai ter que sustentar uma criança. Eu acho que talvez seja a maior discussão e a maior polêmica do nosso debate, né? A questão social, porque desde o começo do programa, o que nós temos falado aqui é que os que têm dinheiro fazem o aborto em clínicas especializadas sem correr nenhum risco. E os que correm risco são aqueles que não têm dinheiro e que vivem numa situação muito difícil. Ou seja, o que me parece nessa discussão nossa aqui, que deveria ser mais enfocado nessa questão do aborto, é a questão desse jovem, dessa mulher que não tem recurso, né? Por que tem recurso? A gente não consegue impedir, mesmo porque ela pode viajar para o exterior e fazer o aborto fora do Brasil, num país que permite e tal. Então, é uma questão muito mais ampla, né? Que pega o pensamento, eu acho, de toda a sociedade. Olha, é uma questão social, mas sabe que hoje nós temos uma lei nova, recente, que obriga o suposto pai, suposto porque você ainda não tem certeza, a colaborar financeiramente com a mulher grávida. O suposto pai, por quê? Porque para fazer o exame de DNA durante a gravidez é um sofrimento para a mulher, por exemplo, e para o... tivesse uma presença mais forte, a mulher tivesse a segurança de que se tivesse o filho, ela teria como manter esse filho, ela faria a opção pelo aborto? Veja, eu trabalhei à margem do Rio Tocantins, eu trabalhei com a população muito pobre. A mulher pobre é usada também. Quando é para dizer que ela não tem condições para liberar o aborto. Mas quando a gente conversa com ela e ela diz assim, eu quero fazer o aborto, eu quero condições para ter meu filho, é dito que ela é ignorante. Mas a mulher pobre, em geral, ela quer condições para ter seu filho. Por isso, é um problema de países de esquerda, de direita, que estão, alguns que são mais sinceros, estão revendo isso. Tá certo. Vamos ver mais uma pergunta de um telespectador, é o Júlio César Coelho, servidor público. Porque no Brasil não há uma fiscalização efetiva nessas clínicas aí que fazem abortos, que às vezes anunciam até em jornais. Doutor? De fato, a pergunta dele é muito interessante, né? Porque mais recentemente, em Mato Grosso do Sul, né, houve uma barbárie contra os direitos humanos das mulheres,
onde uma clínica lá foi uma blitz da polícia e 10 mil mulheres inicialmente foram levantadas através de prontuário, né, de seus prontuários médicos, e hoje acredito que são quase 2 mil mulheres que estão sendo processadas e algumas delas já estão apenadas criminalmente, pagando penas alternativas, né. De fato, a legislação ela é punitiva, né, continua sendo crime, mas o fato é que na sociedade brasileira o aborto é extremamente comum, muito frequente. Portanto, eu entendo que é uma lei hipócrita. Momentaneamente, por alguns interesses, se apenam algumas, mas não se apenam outras. E as apenadas, ou seja, aquelas que pagam, são realmente as mulheres pobres, as mulheres excluídas, as mulheres da mais baixa renda. Porque as mulheres que têm um nível socioeconômico mais diferenciado, ou vão para o exterior, ou têm atendimento full-time, né, em alguns outros setores por aí, e não são, de fato, incomodadas com a questão da legislação. Aliás, passam à margem da questão da legislação. Concordo inteiramente. Queria dizer que a hipocrisia é realmente muito forte nessa área e dizer que a criminalização do aborto, ela incentiva a clandestinidade, a existência de clínicas clandestinas, né, que são um fator de corrupção, inclusive do aparato policial, e que levam a uma situação de que a lei não deve ser cumprida, ou existe para não ser cumprida, é um escárnio à lei, que é muito pouco salutar para uma sociedade que caminha no sentido da seriedade, que ainda não é, né? Eu acredito que o Brasil ainda tem que percorrer um longo caminho para fazer cumprir as suas leis com seriedade. Bom, eu gostaria agora, nosso programa está chegando ao fim, das considerações finais. Começaria com a doutora Elizabeth. A mulher, repito, é vítima, uma grande vítima do aborto. A primeira vítima, sem dúvida, é a criança, a qual foi negado o direito de viver e fazer suas escolhas, né? O segundo é a mulher. O crime tem que ser punido, mas a mulher em geral não é responsável por isso. É a manipulação da cultura, manipulação dos médicos, a manipulação política. A mulher em geral não é culpada, não é ela que deveria ser penalizada, não é ela, né? E então, assim, dentro dessa questão toda do aborto, eu gostaria de falar desse dinheiro todo que corre, dizendo que existem livros publicados, dizendo, por exemplo, quanto vale um pâncreas de feto, $75. Quanto vale um olho, 2 olhos e tal. Quer dizer, não se sabe qual é a força política e econômica que está atrás de toda a questão de aborto. Tá, isso que eu queria deixar falar. Doutor, rapidinho. Eu entendo que o aborto é um fenômeno biopsicossocial, é um gravíssimo problema de saúde pública, né? Deve ser tratado com um tema com muita sensibilidade, com racionalidade, sem extremismos, focando nas necessidades reprodutivas das mulheres, porque assim nós vamos conseguir ter uma legislação adequada que respeite os direitos e autonomia das mulheres e que lhe garantam, né, acesso a métodos reprodutivos, educação sexual e uma sociedade plural, tolerante, em que a opinião de todos seja respeitada. Doutora Luísa. Eu só queria lembrar que em 1995 ocorreu a 4ª Conferência Mundial da Mulher em Pequim. O Brasil participou com uma delegação oficial desta conferência, promovida pela Organização das Nações Unidas, e uma das conclusões da conferência foi para que, nos países onde o aborto ainda era proibido, que se caminhasse para a legalização desta prática, justamente para proteger a autonomia da mulher e, principalmente, a sua saúde física e psicológica. Muito bem, eu queria agradecer a doutora Luísa Najib Eluf, o doutor Cristião Rosa, a doutora Elizabeth Kipman, por esse debate de alto nível sobre o aborto. O 3-1 vai ficando por aqui, nós voltamos na próxima quarta-feira, até lá.